Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Raízes do Instituto Américas. Eu sou Mariana Monteiro, médico-oncologista em São Paulo e pesquisadora do Instituto Américas também em São Paulo. É um prazer estar aqui hoje com o meu grande amigo. Fique à vontade, Vitor. Meu nome é Vitor Gondim, sou médico-oncologista e pesquisador do Instituto Américas aqui do Rio de Janeiro e é um prazer estar aqui nesse bate-papo. Muito bom. Então hoje o nosso tema é um tema muito interessante, que é o uso de cigarro eletrônico. É um uso que vem aumentando cada vez mais nas últimas décadas. E a gente sabe que essa comercialização, né, Vitor, ela existe aí na China, nos Estados Unidos desde 2006. Aqui no Brasil, a gente tem uma proibição desde 2009 e muito recentemente aí circulou nas mídias um reforço dessa proibição sobre a comercialização, sobre a propaganda do cigarro eletrônico. FDA também, a agência reguladora americana, não tem uma padronização quanto aos compostos que tem dentro desse cigarro eletrônico. Então, apesar de tudo isso, a gente vê cada vez mais um uso crescente do cigarro eletrônico, particularmente adultos jovens e até mesmo adolescentes. E eu queria saber, Vitor, o que você acha aí desse aumento recente? Esse é um assunto super importante ser debatido. A gente já tinha dados que desde a década de 90 para cá, o número de tabagistas do cigarro comum de papel vinha diminuindo quase pela metade. Mas aí, infelizmente, o que a gente tem visto é que nos últimos 2 anos, inclusive com dados espelhados dos Estados Unidos, a gente teve um aumento em cerca de 46% dos usuários do vape, do cigarro eletrônico. E antes de mais nada, né, assim, o que é o vape, né, esse cigarro eletrônico que tem vários nomenclaturas como e-cigarette, e-cigar, enfim. Na verdade, o vape, ele é um dispositivo que, inclusive, de diversos tipos de formatos, seja caneta, imitando realmente um formato de um padrão de cigarro de papel, até com formatos de pendrive, como muita gente chama. Ele é um dispositivo eletrônico, então, que tem um componente de uma bateria que pode ser recarregável ou não, e um segundo componente que é um líquido, um refil ou essência de vapor que chama. E aí, quando acionado, apertando o botão, liga-se uma luzinha, essa bateria é ativada e ela aquece esse componente líquido. E esse componente líquido, então, permite uma vaporização, gera um vapor dessa substância. Então, diferentemente do cigarro comum de papel que a gente está acostumado, que a gente inala fumaça a partir de uma combustão, o vape, na verdade, a gente tem inalação de um vapor produzido por esse composto líquido. E aí o grande problema se dá na composição desse líquido. A gente sabe que essa essência, né, esse refil, é muito rico em nicotina, muitas vezes com valores muito acima do que visto na composição do próprio cigarro de papel. Tem substâncias como principalmente o propilenoglicol, que é uma substância que está presente no nosso dia a dia, inclusive até na composição sólida, né? Inclusive em componentes como pasta de dente, que nesse caso são seguros, mas na verdade uma vez vaporizado, né, ou seja, tornado dessa forma volátil, a gente inalando, ele passa a ser potencialmente danoso porque tem formação de determinadas substâncias como acetaldeído, formaldeído, que são conhecidamente carcinogênicos. Então o vape, ele tem toda essa estrutura que inicialmente poderia até parecer menos danosa que o cigarro comum, por justamente não estarmos inalando fumaça, mas agora gera toda uma outra problemática pelo conteúdo dessas substâncias. É interessante você falar isso, Vitor, porque há algumas décadas a gente teve alguns estudos em ratos mostrando que parecia que a inalação de nicotina por aerosol não seria tão prejudicial, não causaria câncer. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que realmente a nicotina ela é capaz de causar danos no DNA, que é justamente a causa do câncer. Sim. E agora, com a junção desses novos componentes, como o propilenoglicol, que é potencialmente carcinogênico, a gente começa a perceber que talvez não seja tão simples assim, porque o vaping há décadas atrás começou a ser desenvolvido exatamente através desse racional de que a nicotina em aerosol não seria carcinogênica. E a gente ainda está diante de uma questão que, como a gente não tem regulação, a gente não sabe ao certo de cada dispositivo a quantidade de outros componentes que podem ser agregados, até mesmo para facilitar o uso recreativo, né, da substância, mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem nicotinamida junto, a gente tem compostos fenólicos, gases voláteis e outros compostos carbônicos que conhecidamente também podem causar câncer ou até mesmo outras doenças, né? E que mais que você já chegou a ver algum caso de paciente com algum
Nós já tivemos aqui, no Américas, casos de pacientes apresentando complicações agudas, de novo, não relacionadas ao câncer, né, à formação de câncer, mas complicações pulmonares agudas relacionadas ao vape. E a gente tem visto, na verdade, que já notificado também de outros países, principalmente Estados Unidos, um tipo de complicação que ficou conhecida como EVALI, que gerou, inclusive, mortes por complicações agudas relacionadas ao uso do vape, como hemorragia alveolar. Então, a gente, apesar desse grande receio e, obviamente, e super plausível do medo do desenvolvimento de câncer, a gente está falando agudamente, já bem estabelecido, de complicações pulmonares, não necessariamente cancerígenas ou relacionadas a neoplasias, mas já relatos de óbitos, inclusive, Estados Unidos e Brasil, por complicações pulmonares diretamente causadas pelo vape. Exato, e é interessante a gente lembrar que em 2019, mais de 20 mil casos foram relatados pelo CDC, que é a agência americana, de EVALI, e a população é uma população jovem, né? A gente está falando de pessoas que têm uma expectativa de vida muito longa, desenvolve uma doença intersticial, que é uma doença que compromete o pulmão e pode gerar sequelas graves respiratórias para o resto da vida. Apesar de não ser muito frequente a gente ter relatos de caso, né? Mas é uma doença potencialmente grave. A gente sabe que está relacionado a componentes de vitamina E, né? O uso talvez de canabidiol, mas a princípio a gente sabe que os componentes do vape eles podem ser realmente prejudiciais também ao pulmão de uma forma aguda, mesmo para adolescente e adulto jovem, né? E esse prejuízo vai, claro, não só além de questões físicas e orgânicas, como obviamente estamos debatendo, mas também questões psicológicas de adicção. Então, justamente como a Mariana já falou, esse percentual de concentração da nicotina muitas vezes é muito maior, então às vezes um refil de vape equivale a 20 cigarros. Então a pessoa, o jovem, né, numa noite, né, enfim, de forma recreativa, ele na verdade está ali de forma muito rápida e sem essa percepção, ele está sendo exposto ao equivalente a um maço de cigarro. E assim, é curioso porque a gente sabe que esse comparativo, a gente já tinha também dados que, por exemplo, o cigarro de palha já foi muito consumido, claro, com a devida proporção, dependendo do tamanho, formulação, mas o cigarro de palha poderia equivaler a 11 cigarros de papel, enquanto que o vape é isso, a gente tem refis que podem equivaler a 20 cigarros de papel. E aí tem todo um componente de maior adicção que também vai comprometer ali questões psicossociais da pessoa, não necessariamente apenas orgânicas. Então, assim, o dano à saúde é de uma forma muito mais global do que a gente pensa. E é interessante você falar isso porque a gente começou a usar o vaping, o cigarro eletrônico, como uma forma de abandonar o cigarro, que a gente sabe que a combustão do cigarro, ela tem outros componentes que são muito mais agravantes, a gente já usa isso há muito mais tempo. Como é que você vê isso, o uso do cigarro eletrônico na tentativa de cessação do tabagismo? O uso do vape ele não pode ser encorajado, mesmo nessa estratégia, fora da recomendação de um profissional. Então, assim, na verdade, a cessação do tabagismo, as ações que nós temos, seja ações, de novo, né, com psicoterapia, ações medicamentosas para ajudar na cessação do tabagismo, devem ser empregados como, né, primeira linha, como tratamento padrão, antes de se tentar essa alternativa. E, inclusive, essas mesmas alternativas de cessação do tabagismo, como a gente diz, convencional, também podem ser aplicadas para a adicção do próprio vape. Então, a gente sabe que muitas pessoas hoje, por terem já criado uma adicção ao uso dos cigarros eletrônicos, têm dificuldade nessa cessação. Então, esse mesmo suporte de psicoterapia, o uso de determinadas medicações que auxiliam nessa diminuição, nessa cessação, devem ser o tratamento de escolha, tanto para a cessação, obviamente, do fumo do cigarro de papel, do cigarro de nicotina comum, como também do cigarro eletrônico. Até porque justamente a ideia inicial era conseguir, através do cigarro eletrônico, você ofertar para o paciente cada vez quantidades menores de nicotina e você permitir o paciente ter esse desmame. Mas, infelizmente, isso obviamente foi completamente deturpado, a gente não tem mais esse controle, como você já citou, da quantidade de substâncias. Então, a estratégia do uso do cigarro eletrônico como para substituir ou desmamar do cigarro comum não é encorajado, não deve ser utilizado de forma alguma. Lembrar que é casos excepcionais e por curto período de tempo, né? E como é que a gente podia explicar, então, para a nossa audiência a questão do câncer? Porque eles vão abrir o Google, vão ter diversas notícias lá mostrando que a gente ainda não tem uma relação, né? A gente sabe que o vaping é melhor do que o cigarro de combustão, mas
a gente ainda desconhece as expectativas aí de relação a outras doenças de longo prazo. Como é que a gente vai falar para os nossos amigos, nossos pacientes? É aquela velha história, assim, não vale a pena nem se arriscar, não virar estatística nesse sentido. Então, a confirmação, né, e esse dado científico de que o vape causa câncer, nós ainda não temos, porque existe uma questão, né, tempo dependente. Então, a gente sabe que o desenvolvimento de uma célula cancerígena, o aparecimento de um câncer no organismo, isso requer um tempo de uma determinada célula sofrendo ali um dano, mutações, se tornando essa célula maligna. Então, a gente não vai ter esse dado, essa informação tão rápido, é uma questão de realmente esperar para, infelizmente, ver o que vai acontecer. E até o desenvolvimento de um estudo científico para fazer a comparação é antiético. Então, é muito uma questão de observação de população e ver como é que se dá. Mas, de fato, é isso. A gente já tem muita confirmação científica das substâncias presentes no vape e também muitas confirmações científicas de tais substâncias sendo diretamente carcinogênicas. Então, não sei qual o conselho também diretamente que você daria, mas é esse racional que tem que ter esse cuidado dessa interpretação. É o que eu sempre digo, né? A gente trabalha com pesquisa, né, Vitor? Então, assim, eu tento sempre explicar ali para os meus familiares, amigos, como que funciona. Então, a gente construiu a história do cigarro e a gente descobriu os danos de uma maneira muito tardia e sofrida para a população. O que a gente sabe hoje? Como se dão os estudos clínicos? A gente tem aqueles que são fase 1 e 2, que é a fase em que a gente está nos estudos dos prejuízos do cigarro eletrônico, que é eu levar algum laboratório, estudar as substâncias que tem dentro daquele dispositivo, eu avalio se essas substâncias em ratos são prejudiciais, isso a gente já tem. Agora, a confirmação em humanos, como você bem disse, a gente não consegue distribuir a população. A metade vai usar vape e outra metade não vai usar, e vamos acompanhar daqui a 10 anos e ver se eles vão desenvolver um câncer. A gente não pode fazer isso de uma forma ética. Então, como que acontecem esses estudos? Até como que a gente descobriu que o cigarro era tão prejudicial? Porque a gente começou a ver que os pacientes foram desenvolvendo doenças graves. Hoje o cigarro ele é responsável por quase 20 tipos de cânceres diferentes. E a gente descobriu isso depois que o paciente já desenvolveu e olhou que ele foi exposto lá atrás. Então, é o que você disse, se expor para virar estatística é um risco que cada um deve escolher na vida, se deve tomar ou não. Eu sei que a gente tem visto um uso recreativo indiscriminado do vaping, aparentemente bem menos maléfico do que o cigarro, mas o que eu sempre digo, como você me perguntou, o que eu sempre digo para os meus amigos a gente tem que ter cuidado quando as coisas são evitáveis. Na dúvida, né, estando diante de doenças graves que podem acontecer no futuro, a gente tem um pouco mais de cautela no uso e até mesmo nas informações que a gente passa para todos os pacientes, amigos e familiares também, né? Concordo 100%. Muito bom, Vitor, adorei o nosso bate-papo. Queria agradecer a iniciativa do Instituto Américas. Esse podcast tem sido muito interessante e fiquem atentos aí para os novos temas que vão surgir. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.